O livro do Edward Bernays, na verdade, é de 1928, e veja dois parágrafos que ele escreve, a abertura do livro, o capítulo 1, que absolutamente mostra que não é Big Tech. Quer dizer, o cara já estava olhando a manipulação das massas. Ele escreve o seguinte parágrafo, vou ler rapidamente aqui. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e das opiniões coordenadas das massas é um elemento importante, veja você, da sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível que detém o verdadeiro poder de controle do país. Aí ele complementa. É um fato indiscutível que quase todos os atos das nossas vidas cotidianas, seja na esfera da política, dos negócios, na conduta social ou no pensamento ético, são dominados por um número relativamente exíguo de pessoas. Cara, o cara escreveu em 28, antes de Big Tech, né? antes de Parece internet. Que esqueceu ontem. Qual que é o nome desse cara? Entendeu? Edward Bernays. É o sobrinho do Freud. O livro é esse aqui, não precisa procurar, não. O algoritmo te mostra já sozinho. Qual é o livro? Propaganda. Propaganda. Tô confundindo. Propaganda. Esse cara foi o cara que fez tem vários. Ele que fez a técnica de referendar por terceiros. Então, na época que a indústria do bacon queria vender mais bacon, foi ele que contratou os médicos para dizer que tinha que comer proteína no café da manhã. É o cara do certo, cigarro. Né? Nesse ponto. Tava certo. Mas ele que é o cara também do cigarro, que fez as mulheres fumarem, que negócio da tocha da liberdade. Foi tudo ele que manipulou as feministas. Eu fiz uma vez um vídeo horizontal aqui, que é os nossos ensaios, que falava do Kellogg's e depois de algum outro assunto. Esse cara sempre aparece, o Bernays. Ele é o cara que inventou a propaganda moderna. Esse né? cara é bom, meu ídolo. A manipulação, né, das vontades. Manipulação, e aí, hoje a Big Tech bebe disso, claro, porque o que acontece é que ela analisa dados com muito mais velocidade e muito mais quantidade, né? Mas é por isso que eu acho que é impossível. E os governos gostam, porque os governos estão tendo dados online. E cada vez pior. E não é nem a Big Tech, com as moedas digitais, o Drex, por exemplo, o Real Digital, essas CBDCs aí, aí o governo vai ter online, ele vai fazer essa leitura lá no banco de dados de aí, de toda a sua movimentação, para onde você foi, imposto, se você declarou, se não declarou. O que comprou, né? O que é sustentável, o que não é. Enfim. Porque daqui a pouco entra nessa, né? Sim. Você comprou coisas não sustentáveis. E aí entra nos você vai ficar modelos. com cota de ração ali, você pode comprar tanto disso por mês, isso aqui não vai poder mais. Exato, e você pega junto isso com esses modelos e com inferências estatísticas, rapaz, isso aí vira uma coisa de louco. Fala, olha, quando tal coisa está acontecendo nas proximidades, tais pessoas tendem a comprar mais disso aqui e tal, e não sei o quê. Rapaz, isso aí vai virar um pampeiro fudido. E assim, já foi, né? Já foi que assim, esses governos aí estão... Às vezes tem algum conflito entre Big Techs e governos e Big Tech, eles brigam um pouquinho, etc. Mas cooperam, quem está descontente com isso é a gente. Né? Então é assim, vai fazer o quê? Então vem meteoro. Eu acho que... Então reza aí um terço. Não, eu acho que tem algumas coisas. A principal que a gente sempre fala aqui... Reza um terço. Que a gente sempre fala aqui é você melhorar como pessoa. Por exemplo, treinar a sua vontade. Né? Algumas coisas... os caras não vão te obrigar a fazer tudo. Apesar de que com técnica o cara consegue te fazer bastante coisa. Exato. Mas quanto maior tá mais forte você tá com a sua vontade, mais treinado, mais você consegue se livrar pelo menos do basicão. Talvez num nível mais profundo o cara até consiga, mas o cara fazer tudo que você quer, principalmente essas coisas políticas, filosóficas, formas de vida e tal, a gente consegue ter algum controle, né? Então isso a primeira coisa, é fortalecer as pessoas, o ser humano, educar melhor, fazer com que Em Roma, por exemplo, tinha lá, o pessoal moldou o ambiente, o manipulou completamente para ser hostil a uma religião específica, ainda pegava os cabos, executava na frente de todo mundo, e o cara falava, não, então me mata aí então, irmão, não vou adorar ídolo não. Então, exatamente. Tem que ter essa esperança aí. Tem um ponto que eu acho que é da psicologia mais assim, rudimentar, né? Que é em nenhum outro momento na história humana a gente teve tanto luxo acessível, tanta coisa, enfim, na nossa mão,
tanta coisa boa, tanto prazer à nossa disposição. Facilidade para o que torna, mesmo que a gente tenha uma visão, uma cosmovisão voltada de apego, cara. Claro, de querer ficar aqui, prazer, de querer curtir o que tem aqui, entendeu? E não é à toa. Exato. Desculpa. E isso é um ponto, por exemplo, em outros momentos da história humana, a ideia de ir para o céu, né, até era mais interessante do que ficar aqui, porque era uma puta vida de merda. Difícil, né? Era difícil. Hoje não. Enfim, a vida é difícil, a gente sabe, parece, né, que a gente só fala de problema, mas não, a gente sabe que a vida hoje em dia é muito mais tranquila, muito mais simples do que já foi. Em termos de tecnologia e conforto. Exato, de certo modo, o que está acontecendo aí é até uma espécie, sei lá, de justiça divina, pra gente entender que, cara, o mundo nunca vai ser bom, né? Então ele vai fazer, vou botar a gente vagabunda, escrotos no poder, para que vocês sintam que isso aqui não é o lugar que vocês têm que se acomodar. Vocês largar a mão do ser trouxa. Exatamente. Né? Alguma coisa você fala, cara, não é possível, porque realmente o mundo hoje é muito simples no sentido físico, que você não enfrenta perigo, você tem violência, claro, não é simples, enfim, mas é muito... você vai comparar a vida de um cara em 1320 e eu tô falando, na Etiópia. Só para não também parecer que eu estou olhando por umbigo, não, é essa parte meio que metropolitana de um certo... Porque a vida no campo, a vida em determinadas comunidades é muito mais difícil, enfim. Mas tem esse ponto. Não, mas em geral... essas comunidades sofrem menos a influência desse tipo de em geral e em média, a gente está mais confortável. Exato. Né? Então esse apego que a gente tem à realidade, ao mundo físico, talvez seja uma coisa que atrapalha essa coisa de você olhar e falar assim, cara, eu quero me educar para... Mas você falou isso bem no comecinho, que quanto mais... a gente tem essa coisa de ser muito hedonista, de ter prazeres fáceis. O prazer sexual, você tem a pornografia a um clique de distância. O prazer, aspas, né? Porque isso aí mas tem as drogas, uma facilidade de conseguir se dopar, não só drogas ilícitas, como as lícitas. Jogo. Você tem essa liberação do sexo até entre as pessoas, né? Sim. E você tem uma facilidade de se entorpecer maior. E é uma facilidade maior de estar à mercê dessas manipulações. Dessas manipulações. Quanto mais paixões carnais você tiver aberto, mais você vai ficar sentimentalista. E realmente é difícil mesmo para o dia a dia das pessoas sair desse ciclo. Né? Mas é uma coisa que assim, a gente também não pode correr o risco, é como está lá na carta, acho que é numa das epístolas de Paulo. O Arthur que fica lendo esses negócios, eu não a gente é católico, não lê muito a Bíblia. Tem encíclica. O Lucas só decora homilia. Tem encíclica, né? Aí, não, mas a coisa não há nada no mundo que exista que possa infectar o homem. Porque o mal está no coração dele. Não são as coisas que são más, não é a tecnologia que é mal. Olha, a tecnologia tá bom, o celular ele não faz mal nenhum se ninguém fizer ele fazer o mal, né? Ele tá lá, né? O coração do candango lá que tá querendo fazer besteira. Candango é racismo, né? Não sei. Candango não. Todas as palavras agora são racistas. O coração do cafuço lá. Do candango, cara. É o coração do sujeito lá que quer usar isso aí pro mal. E é o nosso coração também que se apega, que coloca essas comodidades acima do bem maior. Então, assim, no fundo, é uma questão de realmente de deixar a graça agir, que ninguém aqui é herege, acha que a vontade humana por si só vai superar todos os desafios, que não tem pecado original, etc. Mas é de deixar a graça agir e se esforçar. Mas para isso você tem que se abrir a graça. Você tem que estar aberto a isso. Tem que buscar, né? Tem que buscar e se esforçar para isso. É difícil. O lance é isso. Como a manipulação atinge um grau quase onipresente da tua vida, às vezes, claro, a gente tem a graça vai estar agindo, mas assim, tem um número de pessoas que às vezes não consegue nem ter esse chegar tipo de no chance, primeiro passo. De pegar o primeiro passo da graça, né? Que então, é a grande maioria. Talvez seja, a gente aqui pequenininho tentando espalhar uma certa palavra. Mas eu acho que, assim, por outro lado, a gente sempre fala desse reavivamento que está acontecendo, né? Então, Deus também dá seus pulos, né? Tem dado, né? Bastante tempo. Né? Mas, Arthur, fala aí um pouco, você está falando um pouco.
Quer dizer... O Luigi falou mais que você. Não, é estranho isso aí. Depois não reclamar. É que eu falei, hoje eu tô que nem o Biden. Não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não me lembro o que eu tô falando. Hoje eu tô no dia Biden. Não, mas eu só não concordo 100% com a sua teologia, não. Tem uns equívocos, mas se a gente entrar nessa, a gente vai discutir. A gente vai ficar aqui falando a noite inteira. Protestante. Gostei, hein? Tem uns equívocos, não, mas tudo bem. Fala o seu ponto pego, aí. O que traz que a pipoquinha. Eles discutirem. Não vou falar, mas não, porque não vou entrar na questão teológica, mas o que eu digo é o seguinte, por mais que, de fato, o que me assusta não é nem só a manipulação, porque a manipulação ela já acontecia anteriormente, quando a gente falando, fora das Big Techs. O que me assusta mais é a forma como os governos estão invadindo e destruindo a privacidade das pessoas. Então, assim, você hoje não tem mais a ideia de sigilo. Tudo pode ser quebrado. Então, assim, já é quase automático. Sigilo bancário, sigilo fiscal, as tuas informações. E os governos estão tendo acesso. Então, você tem uma competição aí de quase 2 tecnocracias, que ou das Big Techs, do sistema financeiro e dos governos, entendeu? Então, eu olho hoje... claro que a gente... eu vejo a ação de Deus e digo, a gente tenta não ser manipulado e fazer essa análise crítica, esse exame de consciência sobre as coisas que a gente faz, o que a gente vê e que coisas que a gente não quer ver, isso é importante, né? E aí eu concordo, tem que ser tocado pela graça para poder ter esse filtro, dizer, cara, isso aqui não é bom, etc. Mas eu acho que é um processo que, de verdade, assim, cara, porque faz sentido, né? Porque está na Bíblia, vamos para o Apocalipse, é irreversível, é uma coisa assim, que o nível de invasão e de destruição das garantias individuais que têm sido feitas pelas ditas democracias liberais, assim, é absurdo, assim, é fora de controle. Eu sempre digo pro meu filho, conto uma história, que assim que eu tive a minha primeira conta, né, em banco, eu fiquei todo feliz, aí fui lá no Unibanco, e aí tinha o DOC, você fazia um DOC, fazia um cheque, cara, ninguém te perguntava nada, você fazia um DOC ali, né, o cara, era uma transferência, ninguém te perguntava nada, absolutamente nada. Hoje você tem que cadastrar o cara com antecedência, tem um limite para transferir para aquele cara especificamente, os caras te perguntam tudo, o governo tem acesso a tudo, e ainda mais governos que, no caso do Brasil, historicamente não tem maturidade institucional. Por exemplo, a discussão que o Luiz falou no início do Supremo americano é de um clássico, de um país que tem maturidade institucional. Cara, qual o limite da vida do indivíduo? No Brasil, esquece. Qualquer coisa, não só o governo acessa rápido, como vaza, entendeu? Vaza o próprio governo vaza, os funcionários públicos vazam, cara. É que no Brasil a maturidade é uma coisa assim que não depende só de governo, né? Você falou um negócio de que você ia no banco, você ia lá, tirava o seu talão de cheque, ia pro comércio, gastava. Cara, a quantidade de cheque sem fundo, antes de começar a consulta de Serasa, essas coisas, você fala, eu não quero o cara consultando meu cheque antes. Mas, cara, o brasileiro não tem maturidade para ter cheque. Porque, cara, passava cheque a empresa lá tá lá vendendo o seu negócio e entra um batalhão de cheque sem fundo, o cara fala, cara, como é que eu me protejo disso? Eu preciso ter um mecanismo de proteção em relação a isso. Infelizmente, no Brasil, cai numa discussão que você não sabe quem que veio primeiro, né? É a vigilância ou é o cara que... Eu acho que passou bastante do ponto, né? Porque, por exemplo, hoje, uma pessoa que não tem antecedentes, uma pessoa que está ali, vivendo sua vida, quer fazer mesmo que seja uma doação. Eu tenho um primo que está passando necessidade, quero fazer uma doação. O cara tá ferrado. Puta dor de cabeça, o cara não consegue... É isso. Então, assim, aqui e no mundo está acontecendo isso, você é culpado até que se prove o contrário. Isso se inverteu num nível que, para qualquer coisa que você faça, você fala, não, mas por que tu tá fazendo isso aí? Só que acontece... Os mais novos não vão lembrar, talvez nem o Lucas lembre disso. Mas, cara, você lembra o que era o sigilo postal, sigilo de carta? Eu lembro o medo que eu tinha de abrir uma carta se não tivesse no meu nome. Sim, porque dava cana. Eu falava, eu vou ser preso. Dava cana. Conta de luz que não está no seu nome. Se você violar, cara... E hoje, eu estava lendo aquele documento do NSA lá, o cara, entre as coisas que ele pega, assim, sem pedir, sem saber, sem você nem saber, ele estava lendo e-mail.
que para mim é uma carta eletrônica, né? Tipo, e-mail, exatamente. Então, o sigilo postal era um negócio tão sagrado, mas tão sagrado, que hoje é isso. E outra, é o papel, uma cópia que você veio daqui, foi até ali. Exato. Hoje, ele tá na nuvem. Na nuvem, nunca mais, né, cara? Um cara ter gravado, a mesma coisa sigilo telefônico. Você tinha... Hoje, primeiro que você fala tudo no WhatsApp, já fudeu, já tá... Mas mesmo que você fale por telefone, antigamente você precisava de uma... Lembra do Araponga? O Araponga. O cara tinha que ter as maletas das maletagens, né? Que o cara tinha que fazer o grampo, tinha que enfiar um grampo, e aí tinha que ter autorização e não sei o que. Mesmo que o cara fizesse sem autorização, ele tem que ter um know-how, ele tem que ter um monte de coisa. Hoje, qualquer hackerzinho você perde um celular ou alguém entra no seu celular, acabou, você tem nude, tem não sei o que, tudo espalhado pelo... Alguém deve ter escrito sobre isso, o Arthur talvez saiba melhor do que a gente.